3, 2, 1. Bom, pessoal, eu sou o professor Marcelo, seja bem-vindo ao meu canal. Nesta videoaula de hoje a gente vai estar trazendo informações sobre a origem do xadrez, como é que teria surgido. Há quem diga aí, tem diversas formas de contar sobre a origem, diversas maneiras, você vai achar na internet bastante forma diferente, tá certo? Não existe um consenso, mas enfim, independente de fonte de pesquisa, a gente vai estar trazendo aqui algumas informações, espero que vocês gostem e vamos lá. Então nessa primeira parte aqui, vocês estão vendo nessa imagem, essa figura, ela é uma pintura que existe lá no Egito, dos documentos mais antigos, tá certo? Mas a gente vai chegar lá. Então a origem do xadrez é um dos maiores mistérios do mundo. Ela é atribuída ao lendário rei Salomão, do Velho Testamento. Há quem diga também que partiu lá dos mandarins da China, né, os sábios, e também aos egípcios, onde tem essa imagem aí, pinturas que datam 3.000 anos antes de Cristo, tá certo? Então a gente não tem aí uma versão definitiva de como teria surgido o xadrez. Existem diversas formas de contar e de diversas maneiras, beleza? Outra coisa que a gente também, só confirmando aqui, né? O documento mais antigo encontrado sobre o xadrez é uma pintura mural na Câmara Mortuária de Mera, em Saqqara, tá? Lá no Egito. Então essa aí é um documento, o relato aí, segundo a gente viu na internet, um dos mais antigos aí, ou mais antigo que se encontra sobre a origem do xadrez. Ok? Vocês estão vendo nessa imagem aí um jogo, né, chamado de chaturanga. Então lá no século VI, a princípio, lá na Índia, ele recebeu esse nome aí, chaturanga, que significa os 4 elementos de um exército em sânscrito. Posteriormente o jogo foi para a China e para a Pérsia, da palavra persa chá, que significa rei, que provém aí o nome xadrez, tá? Então aí a imagem, vocês estão vendo uma das maneiras mais antigas aí. Obviamente que o xadrez ele foi passando por transformações, né? Então o primeiro nome que ele teria recebido seria chaturanga, beleza? A lenda de La Russissá, então, é uma das histórias mais contadas sobre a origem do xadrez, a famosa lenda de Sissá. Então, segundo a lenda, havia uma pequena cidade chamada Taligana, era uma pequena província da Índia. E o rei, ele tinha perdido o filho dele numa batalha. E aí ele entrou em depressão, não conseguiu superar a perda do filho, o reinado dele, o castelo dele estava entrando em ruínas, tá? Então estava tudo ali baixo astral. E aí é onde entra, né? Vendo a queda do reino, um brahmane chamado La Russissá, certo dia foi ao rei e lhe perguntou. Então, Sissá, ele chegou até o rei, percebendo a tristeza dele, e apresentou-lhe esse jogo aí com 64 quadrados brancos e pretos, continha ali diversas peças que representavam fielmente as tropas do exército do rei, que seriam a infantaria, a cavalaria, os carros de combate, os condutores de elefante e o principal vizir e o próprio rajá. E aí o rei ficou encantado com esse jogo, né? O sacerdote disse ao rajá que tal jogo poderia acalmar seu espírito e sem dúvida alguma iria curar-se da depressão. Então foi o que o sacerdote disse lá para o rei. E de fato, realmente, o rei ficou entusiasmado. E aí lá no final da historinha dessa lenda, ele conta que o rei chegou até Sissá e pediu para poder pedisse uma recompensa. Aí Sissá, ele pediu 1 grão de trigo que o rei pagasse na primeira casa, 2 grãos de trigo na segunda, e aí 4 na terceira, 8, ou seja, a cada múltiplo, tá? E aí o rei disse que pagaria. O pessoal do castelo foi fazer o cálculo e seria uma soma astronômica que o rei não teria condições de pagar até chegar na 64ª casa. Então era mais uma lição que o xadrez traria para o rei, né? O aborrecimento pela meditação. Então, fantástico, essa é a lenda de Sissá, é uma das histórias aí mais contadas até hoje sobre a origem de xadrez. E essa forma atual, né? O xadrez ele recebeu o nome de chaturanga, tinha peças que eram elefantes, né?
enfim. E aí ele mudou com o tempo, e essa forma atual hoje, ela entrou a partir do século XV, ali na metade do século XV, ali na Europa. Teria surgido essa forma atual, com torre, cavalo, bispo, rei, rainha e os peões. Tá? Mas antigamente, quando era chaturanga, algumas peças eram diferentes, tinham outros nomes, tinha um elefante, enfim. Basicamente é isso. Bom, segundo o que a gente pesquisou, acredita-se que o xadrez teria chegado ao Brasil em 1500, né, com a chegada dos portugueses. Mas encontrei também outras datas, por exemplo, 1808, o rei de Portugal teria enviado ao território brasileiro. Então fica essas duas datas, mas aproximadamente aí final do século XV, início do século XVI aí, tá certo? Em relação ao xadrez é esporte? Essa questão aí sempre problemática, muitos não reconhecem o xadrez como esporte. Alguns professores de educação física também não encaram o xadrez como esporte como deveria ser, tá certo? Só por às vezes falta de conhecimento mesmo. Então o COI, o Comitê Olímpico Internacional, né, ele reconhece a prática de xadrez, o enxadrismo. Então ele foi reconhecido em 2001 pelo Comitê Olímpico Internacional como esporte. Checkmate. Xadrez é esporte sim, reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI. O jogo tem suas próprias competições mundiais e nacionais, apesar de não fazer parte das Olimpíadas, o que é uma pena, porque xadrez deveria ser esporte olímpico sim. E o pessoal de educação física, né, os professores, eles têm que encarar o xadrez, gente, é o segundo esporte mais praticado do planeta, só perde aí pro futebol, a gente vai ver no slide a seguir. Beleza? Então algumas curiosidades sobre o xadrez. Segundo o presidente da FIDE, a Federação Internacional de Xadrez, né, existe atualmente cerca de 500 milhões de pessoas que jogam xadrez. É bastante gente. Como eu falei, é o segundo esporte mais praticado do mundo, só perde para o futebol. Então o pessoal aí tem que encarar realmente o xadrez como esporte, como modalidade esportiva. Não é jogo de azar, como ainda tem esse mito, principalmente a turma que é evangélica, a turma que é religiosa. Esse xadrez é jogo de azar. Não. Tecnicamente falando, jogo de azar é todo aquele que depende da sorte ou do acaso. O xadrez só depende da sua preparação. Se você se preparar, você pode se sair bem. A gente tem como exemplo o Garry Kasparov, 15 vezes campeão do mundo. Então ele teve sorte nos 15 anos seguidos? Não, ele era o melhor da época dele, tá? E ele se preparou para isso, para ficar 15 anos ali como número 1. Então xadrez não é jogo de azar. Vamos quebrar esse mito aí também. Mais esse mito para quebrar em relação ao xadrez, beleza? E estima-se que 8 milhões de jogadores filiados à Federação Russa, a esse número aí, 8 milhões. Desses 500 milhões de pessoas que jogam xadrez no mundo, 8 milhões são federados na Federação Russa. A Rússia ali que sempre teve grandes jogadores de xadrez. Tá certo? E para finalizar aqui, o xadrez como disciplina, né? Você pega, por exemplo, lá na Romênia, 33% das notas do desempenho em matemática depende da nota de xadrez. Então por aí você já tira uma base de como o xadrez ele é encarado de forma séria no continente europeu, tá? Só reforçando para finalizar, aqui no Brasil nós temos um decreto federal, uma lei, foi aprovado já, obrigando o ensino de xadrez nas escolas públicas e particulares do país, tá certo? Mas é como sempre, existe a lei, mas não existe o cumprimento da lei, infelizmente. Eu sou defensor do xadrez, sou defensor da prática de xadrez. O xadrez, como ferramenta pedagógica, ele é uma ferramenta fortíssima, tá? Mas, muitas das vezes, melhor do que esse sistema educacional de algumas ferramentas que existem aí tradicionais, a gente teria sim como transformar, tá levando o xadrez pedagógico para a escola, para séries iniciais, tá? Terceiro, quarto, quinto anos do Fundamental 1. Beleza? Mas então é isso, gente. É uma pequena aula, um pequeno resumo aí de 10 minutos aproximadamente. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui, tá? Esse é um pequeno resumo sobre a origem do xadrez, algumas informações sobre o xadrez, o esporte. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Desde já a gente pede, se você ali gostou mesmo dessas informações,
curte, compartilha, se inscreva no nosso canal que fortalece o nosso trabalho. Fique com Deus e até a próxima. So anytime you stop me, you want your